Finalmente, depois de um ano, resolvi vir aqui contar em vídeo o meu relato de parto. E antes de começar esse relato de parto, quero explicar para vocês que, independente da via de parto, o que mais importava para mim é a Estela estar nos meus braços. O parto normal, ele sempre foi um desejo do meu coração. Sempre. E eu sempre amei ouvir relatos de parto, ver vídeos de relato de parto. E teve um específico que me marcou muito, que foi um trabalho de parto rápido. Inclusive, ela nem conseguiu chegar no hospital. E eu lembro que eu pedi isso pra Deus, pro meu trabalho de parto ser rápido, porém que desse tempo de eu chegar ao hospital, porque eu queria um parto hospitalar. Como eu não tinha condições de pagar uma assistência para assistirem o meu parto, eu estudei muito. Muito mesmo, gente. Eu comprei cursos, eu me informei, fui em vários cursos de gestante e eu realmente me informei porque eu não queria ser enganada. Se eu tivesse que passar por uma cesariana, que tivesse sido necessário. No meu caso, eu estava aberta a cesariana, mas que fosse dessa forma, de forma necessária, né? Então, eu preparei meu marido também para isso, sobre tudo que iria acontecer, e a gente foi levando. No início da minha gestação, eu tive a placenta baixa, então se ela permanecesse baixa, havia a possibilidade, né, dela continuar baixa, e se ela continuasse, eu teria que ter o parto cesariano. E eu já estava, assim, super tranquila quanto a isso, porque, igual eu falei pra vocês, era um desejo do meu coração, parto normal sempre foi, mas o que mais importava pra mim era minha filha nos meus braços. Tudo começou, gente, no dia 8 de julho de 2024, uma segunda-feira. Eu me lembro que eu já estava de licença, eu passei a tarde inteira dormindo, e aí eu acordei à noite com muita fome mesmo, e eu levantei para cozinhar um ovo, que era o que me deu vontade de comer ele na hora. Coloquei a panela no fogão, e aí eu senti que minha calcinha estava molhada, e eu comecei a pensar, ixi, será que é xixi vazando? Será que é bolsa rompida? O que será que é isso? E aí quando eu cheguei no banheiro, era muito sangue, vocês não fazem ideia. E a minha gravidez, ela foi uma gravidez que teve muitos sangramentos, então eu passei muito susto, tive risco de parto prematuro com 31 semanas. Então quando eu vi aquele sangue todo, gente, eu me desesperei. E nesse momento, meu marido me perguntava se eu tava sentindo ela mexendo, e eu falava, eu não sei se ela tá mexendo, porque a gente fica nervosa, né? Eu falei, vamos pra maternidade. Então assim, desligamos tudo aqui do fogo e fomos pra maternidade. No caminho, a minha bexiga começou a ficar cheia, com vontade de fazer xixi, e aí eu acabei começando a sentir umas contrações também, mais dolorosas. Eu tava tendo bastante contrações de treinamento já, só que sem dores. E aí começaram essas contrações com um pouco de dor. E aí chegamos na maternidade, fomos avaliados rápido, a médica me avaliou e falou que provavelmente o sangramento era do colo abrindo e tampão saindo, mas que aparentemente estava tudo bem com ela, o coraçãozinho estava batendo. E aí a gente foi pro cardiotoco, fizemos o cardiotoco, só como eu estava muito tempo sem comer, porque eu dormi a tarde inteira, não comi, acabou que o movimento dela estava um pouco lento, então ela me orientou a comer. Aí nós pedimos um McDonald's na maternidade, comemos, e aí passou uns 30 minutos, eu voltei a fazer o cardiotoco novamente, e aí a Estela ficou mais ativa e tudo mais, porém não tive contração nenhuma nesse período. E um detalhe importante é que eu tava de 2 para 3 centímetros de dilatação. E como eu estudei muito, gente, eu não queria ser internada precocemente, né? Então, assim, quando ela falou comigo que ia me mandar pra casa, eu super aceitei, mas pedi informações pra ela, né? Como que seriam os próximos passos e tudo mais. E ali eu estava entrando na fase latente. Então poderia acontecer durante a madrugada, eu teria que voltar às pressas, ou poderia acontecer depois de 2 dias, 3 dias, nunca se sabe quanto tempo dura a fase latente. Voltamos para casa, tomei um banho bem quentinho, e aí eu fui deitar. E no que eu deitei, gente, eu passei a madrugada inteira com contrações dolorosas. Só que contrações, assim, tranquilas, vamos dizer assim, bem suportáveis, dava para aguentar. E aí amanhecemos o dia, eu dormi pouco, né? E durante o dia, gente, eu devia ter descansado, mas eu não descansei. Como eu queria que o trabalho de parto engatasse, e porque eu tava tendo sangramento ainda, eu tava preocupada com esse sangramento, apesar de já ter ido avaliar, eu queria que engatasse o trabalho de parto.
E aí eu fiquei fazendo exercício em casa durante a terça-feira, né? Durante o dia inteiro da terça-feira eu fiquei andando de cócoras, fazendo spinning baby, subindo e descendo escada. Fiz um monte de coisa, menos descansar. Até lavar o cabelo, eu lavei, gente. Que eu falei, se essa menina nasceu, eu quero estar com o cabelo limpo. E aí eu lavei o cabelo, escovei e passei o dia inteiro assim. Aí eu falei com meu marido, falei, eu acho que realmente hoje não vai rolar. E aí fomos lá pra cima assistir televisão. E aí eu comecei a sentir um líquido saindo novamente. E aí eu falei, eu acho que eu estou sangrando de novo. E como eu estava com absorvente, eu não sabia o que estava acontecendo ali. Se estava saindo sangue, se estava saindo líquido, se estava escorrendo pelas pernas ou não. E aí quando eu fui ao banheiro, saiu bastante sangue novamente. E aí eu falei com o Glauber, eu falei assim, olha, eu acho melhor a gente ir pra maternidade novamente, porque tá saindo bastante sangue. E era um sangue, assim, gente, muito intenso, sabe? E não tava gostando daquilo que eu tava vendo. E aí fomos pra maternidade. Chegamos na maternidade, fizemos a avaliação, a triagem. E aí ela me deu pulseirinha verde, porque eu não estava em trabalho de parto, né? Entre aspas, porque eu já estava. E aí ela me falou se estava tudo bem, se eu estava sentindo contração, se a bolsa tinha rompido. E até então, pra mim, a bolsa não tinha rompido. Pra mim, o que estava acontecendo era sangramento. A gente chegou na maternidade por volta de 10 da noite, se eu não me engano. Eu não sei os horários exatos, tá, gente? Eu vou falar aqui aproximadamente, porque isso aí já tem muito tempo, então isso eu já não lembro. Então a gente chegou na maternidade e ela falou, a enfermeira que fez a triagem, falou que a gente ia ter que aguardar um pouco, porque os médicos estavam em cesariana, mas que se mudasse qualquer coisa, era pra chamar ela. E nesse meio tempo que a gente estava na sala de espera, as contrações começaram a ficar mais intensas. E eu tinha subestimado a dor do parto. Eu falei com o Glauber no dia anterior. Falei, nossa, se a dor de parto é assim, então tá tranquilo. Mal sabia o que tava me esperando. E aí, começou as contrações mais ritmadas e mais longas. E eu lembro que a cada contração eu sentia muito líquido saindo. E até então eu achava que era sangue. E aí eu fui, quando chegou as contrações de 3 em 3 minutos, que eu já não estava conseguindo mais nem medir no aplicativo, o Glauber que estava tendo que medir, eu falei com ele, chama a enfermeira, porque eu acho que ela vai nascer. E aí ele chamou a enfermeira e os médicos ainda em cesariana. E isso tudo aconteceu muito rápido, tá, gente? Desde a hora que eu passei da triagem até a hora que as contrações ritmaram. Então, assim, foi tudo muito rápido. E eu lembro que cada vez que eu ia no banheiro, era muito sangue que descia. E eu comecei a ficar muito preocupada. E a contração só aumentando, cada hora mais. Não sei dizer, não lembro como é que é a dor, já esqueci. Mas eu sei que era muita dor. Eu lembro que eu tava de vestido, chinelo, eu queria tirar o chinelo. Eu tentava agachar, eu tentava fazer um monte de coisa. O Glauber fazia massagem nas minhas costas, tudo na sala de espera. E aí desceu uma enfermeira obstetra pra me fazer uma avaliação, enquanto os médicos finalizavam a cesariana. E aí, ela me avaliou, pediu pra eu deitar. E pra deitar, gente, com essas contrações, vou falar pra vocês, foi muito difícil. Porque parece que deitada, as contrações triplicam. E aí, na hora que ela fez o toque, ela me perguntou, que hora sua bolsa rompeu, Thaís? Aí eu, oi? A minha bolsa rompeu? Ela falou, sim, eu já estou sentindo o cabelinho da sua neném. Aí eu fiquei em pânico. Falei, como assim a bolsa já rompeu? Eu não senti escorrendo e tal. Aí ela pediu pra olhar o absorvente estava com aquele sangue rosado, quando mistura o sangue com o líquido. Então, na verdade, o que tinha acontecido aqui em casa era a bolsa que tinha rompido, não era mais sangue descendo. Como tinha sangue já, então misturou com o líquido, então eu achei que era sangue, na verdade era a bolsa. E aí ela avaliou, eu estava de 6 para 7 centímetros de dilatação. E ela falou com a gente, olha, vocês vão internar, já pega as coisas de vocês, que provavelmente a médica já vai descer e internar vocês. E nisso, gente, contração, uma atrás da outra. E aí eu peguei meu plano de parto, a médica desceu, ela começou a ler meu plano de parto. E era um desejo meu também tentar os métodos não farmacológicos primeiro, para alívio de dor, antes de tomar a anestesia, né, a analgesia. E aí, quando ela tava lendo o meu plano de parto, ela falou assim, eu tô vendo que você quer tentar os métodos não farmacológicos. Eu falei, olha, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu quero chegar lá em cima, eu quero tomar analgesia. E ela riu, né, claro. Ela falou assim, não, calma, chega lá, toma um banho,
pede seu marido pra fazer uma massagem. E aí, se realmente você vê que você não aguenta, a gente chama, você pode chamar a enfermeira que ela chama o anestesista pra você. E aí, assinamos toda a papelada de plano de saúde, subimos pro quarto. É um quarto PPP, que é de pré-parto, parto e pós-parto. E aí a gente subiu lá, a gente aprontou nossas coisas. Aí eu fui pro chuveiro, parece que era pior. Fui pro chuveiro junto com a bola e, tipo assim, gente, muito pior. Eu não gostei. E aí passaram acho que uns 30 minutos. Aí eu falei com o Glauber, pode chamar a enfermeira que eu quero analgesia. Eu não tô aguentando. E aí o médico veio me avaliar. Eu tava com 7 centímetros de dilatação. E aí aplicaram a analgesia. Nesse momento, eu até perguntei pra anestesista quanto tempo que ia durar. Ele falou em média de 1h30, 2 horas. Até brinquei com ele. Falei, daqui 2 horas então você volta, tá? E aí, gente, foi 1h30, assim, muito tranquila. Eu tremia, eu lembro que eu tremia muito antes da anestesia, acho que a adrenalina. Eu tremia muito, meu corpo inteiro tremia. E tomei a analgesia, tirou a dor com a mão. Eu sentia algumas contrações, mas eu não sentia a dor, eu sentia pressão, sabe? Eu sentia bastante pressão, assim. E aí passaram-se 1h30, eu tentei descansar, não dormi, não consegui dormir. Isso, eu internei, era 00:30. O médico aplicou, acho que anestesia por volta de 1h, 1h30 da manhã, falando horários aproximados, tá? E acho que foi isso mesmo, 1h30, 1h30 da manhã que ele aplicou anestesia. E aí a gente deu uma descansada, né? Eu não consegui dormir, como eu falei pra vocês. E tô olhando a babá eletrônica aqui, que ela tá dormindo. E aí foi um tempo de descanso, a gente conversou e tudo mais. Eu queria muito dormir, né? Porque era de madrugada, então assim, eu queria repor minhas energias, eu tava com sono, mas eu não tava conseguindo dormir, eu tava com adrenalina lá nas alturas. E aí, quando foi começando a passar o efeito da analgesia, passou 1h30, o médico veio e me fez um toque, novamente, eu estava com 8 centímetros, eu tinha evoluído apenas 1 centímetro em 1h30, sendo que meu trabalho de parto estava super ativo, ou seja, a analgesia deu uma atrasadinha. E aí ele me sugeriu entrar com a ocitocina para voltar a reativar meu trabalho de parto, e eu aceitei. E aí eu falei com ele, antes disso eu posso ir ao banheiro, porque eu queria fazer, gente, o xixi e o cocô antes de entrar no expulsivo, porque eu já sabia, né, das coisas que podem acontecer no expulsivo. E ele falou comigo, você está com vontade de fazer o cocô? Eu falei, não. Ele, então, você pode ir. E aí, gente, ele falou comigo, quando você voltar, você pede à enfermeira para ligar a ocitocina. Eu falei, tudo bem. E aí, quando quando eu levantei da maca, tipo assim, eu coloquei os meus 2 pés no chão, eu comecei a sentir a força, a vontade de fazer força, né? Eu comecei a sentir os puxos, que eles chamam, e a vontade de fazer o cocô. E aí eu já vi que era diferente. Falei com a enfermeira que ainda estava no quarto, falei, enfermeira, eu tô com vontade de fazer força, eu posso fazer? E ela falou assim, calma, vou chamar o médico pra te avaliar. E tipo, tinha 1 minuto que ele tinha acabado de sair do quarto, ele voltou, ele falou, nossa, eu acabei de te avaliar. E aí ele avaliou novamente, eu já estava com 10 centímetros e no expulsivo. E aí ele falou comigo que a partir daquele momento eu poderia sim fazer força, mas eu não podia mais ir ao banheiro. Então eu não fui ao banheiro. E naquele momento, gente, eu tava muito cansada, assim, eu tava perdendo muito sangue, eu perdi muito sangue. Então eu tava com muito sono. Eu creio que esse sono era da minha pressão, que tava abaixo de tanto sangue que eu tava perdendo. E assim, gente, eu comecei a ficar em pânico, porque eu queria dormir, mas eu precisava parir. E eu fechava meu olho, assim, tentei posição ginecológica pra parir, não gostei. E aí eu fui pro banquinho, que foi a posição pra mim mais confortável, que eu pensei, gente, a gravidade vai ajudar. E aí eu passei, em média, 40 minutos no expulsivo até a Estela nascer. E esses 40 minutos, gente, eu tinha no meu plano de parto também que eu não queria ninguém me falando, faz força, faz isso, faz aquilo, porque eu sei que o meu corpo ia falar. E aí a enfermeira obstetra que estava lá, ela só me orientava, muito, uma gracinha. A médica também, que assistiu o meu parto, elas literalmente assistiram o meu parto. Elas só me orientavam, falavam, olha, não faz força quando você não tiver com contração, porque senão você vai lacerar. E eu falei, não, tudo bem, só tô fazendo quando eu tô com vontade. E aí eu fazia as forças, eu não aguentava mais, gente. E ela até falou comigo, coloca a mão pra você sentir a cabecinha dela que tá quase.
E aí eu não queria colocar, na mesma hora eu coloquei. Então, tipo assim, eu tava numa adrenalina doida pra ela nascer logo, porque realmente eu nem sei dizer o que eu tava sentindo. Eu acho que eu não tava sentindo nem dor. Era um cansaço tão extremo assim no meu corpo, uma vontade de dormir, que eu não sei explicar pra vocês essa vontade de dormir que eu tava. Eu acredito por tanto sangue que eu perdi, né? E aí, após 40 minutos mais ou menos de expulsivo, a Estela nasceu. E ela nasceu já olhando tudo, gente, com aquele olhão aberto. Claro que ela não tava olhando, né? Mas assim, já nasceu com o olhão aberto. E aí ela veio pros meus braços. E aí aquela coisinha escorregadinha, me lembro do cheiro, gente, até hoje. Até hoje. Olhei pro Glauber, ele tava chorando. E aí escorreu uma lágrima em mim, que eu acho que eu tava com tanta adrenalina que eu não consegui chorar. Eu olhei pra ela e falei, chora, minha filha, chora, porque ela tava tossindo de engasgada. E ela começou a chorar e foi uma emoção tão grande, gente. E eu sonhei com aquele momento, sabe? Daquele momento dela ali no meu colo. E tiveram que tirar ela. A pediatra me perguntou, você quer levantar com ela? Só que eu não sentia força nas minhas pernas. Eu falei assim, olha, eu não consigo. Pode pegar ela. E aí a médica falou, vamos ter que ir pra maca pra cuidar de você. E ali eu vi um clima meio tenso, de fato, sabe? E aí eu fui pra maca com muito custo, gente. Foi muito difícil pra maca. E eu vi a médica muito preocupada mesmo. E aí ela foi aplicando, outras enfermeiras vieram e foram aplicando várias injeções na minha perna. Comprimido de misoprostol, injetável, vocês sabem aonde. Também ligaram a ocitocina, que era para ser ligada para ajudar o trabalho de parto, que nem foi usada, mas ligaram ela também porque eu tava tendo uma hemorragia. O meu útero não tava contraindo. E aí eu olhei pra médica e falei, isso é muito preocupante? Ela falou assim, sim. E tipo assim, gente, com maestria. Ela lidou ali com a situação, com a hemorragia. Fiquei anêmica. Minha hemoglobina foi para 9, sendo que eu tinha ficado anêmica na gravidez, recuperei e lá fiquei anêmica de novo. Mas eu só olhava pra Estela, me lembro que eu olhava pra ela sendo medida, vestida, pesada e ficava, meu Deus, não me deixa acontecer nada, porque agora eu tenho a minha filha. Por favor, Senhor, cuida de mim. E eu olhava pra ela, gente, eu só queria pegar ela. Então eu não tive aquele momento de ouro, sabe? Aquela hora de ouro. Mas eu falo que o meu parto foi um parto muito abençoado. E antes de qualquer coisa, antes de pedir tipo de parto para Deus, eu falei com Deus, Deus, faça a tua vontade na minha vida. Eu lembro que na semana eu orei a Deus sobre isso, pedi a Deus para fazer a vontade dele. E a vontade dele, gente, foi muito melhor. Eu tenho certeza que foi muito melhor do que eu sonhei meu parto. Eu tive uma laceração de 1º grau, que é uma laceração super tranquila, foi natural, né? Não teve episiotomia. E assim, gente, foi um parto que eu pedi pra Deus, né? Exceto a hemorragia que eu não queria ter tido. Mas foi um parto muito gostoso, um parto que não me deixou traumas, pelo contrário, me deixou boas lembranças. Eu lembro, assim, do parto com riqueza de detalhes. Eu acho que eu posso ter esquecido alguma coisa aqui, mas toda vez que eu lembro do meu parto, eu lembro com amor, com carinho, sabe, com tudo que aconteceu. Eu ganhei a Estela no Neo Center, foi uma escolha muito acertada pra mim, que não tinha uma assistência de parto ali particular. Então fica aí minha indicação para vocês do Neo Center, uma equipe muito preparada, né? Eu gostei de todas as vezes que eu fui lá, inclusive quando eu tive a perda gestacional, eu fui lá, então fui muito bem acolhida. E pra mim, assim, gente, foi o parto dos sonhos, sabe? Mas, independente do parto, isso não quer dizer nada, isso não me torna melhor, isso não me torna a melhor mãe, não, de forma nenhuma. Independente da via de parto, você não deve ficar achando que o parto te define, entende? O que é importante, de fato, é o seu bebê estar no seu colo. É igual eu falei pra vocês, o que eu não queria era ser enganada com falsas indicações de cesárea. Então, por isso que eu sonhei tanto com esse parto. E graças a Deus eu consegui realizar ele. Então, assim, fica a minha indicação do Neo Center aí pra vocês, uma equipe incrível e realmente humanizada.